Será que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Esse assunto é polêmico, porque esse assunto, ou essa afirmativa, essa crença, é a crença base da maior igreja do mundo. Porém, é isso que a Bíblia Sagrada de fato nos ensina? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 18, Jesus diz para Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." A partir daí, então, passou-se a crer, ou seja, há muitas pessoas hoje que creem que, de fato, a pedra sobre a qual Jesus edificou a igreja foi Pedro. Mas vamos entender o que, de fato, a Bíblia nos diz sobre a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada. Será que, de fato, foi Pedro? E aqui eu poderia me utilizar das palavras gregas que aparecem no texto, mas eu nem ao menos vou fazer uso das palavras gregas. Eu vou apenas utilizar alguns versículos bíblicos para que nós possamos enxergar na Bíblia o que de fato a Bíblia diz sobre qual é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Falar que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada é uma infantilidade absurda. Como é que Deus envia seu Filho, que é Deus, para morrer por propiciação dos pecados de todos os seres humanos? Ele, enquanto homem, ele que passou 3 anos e meio ensinando, formando seus discípulos e posteriormente, após a sua morte, iria para o céu, como foi para o céu. Como é que, estando Deus aqui na terra, ele escolheria um homem para que sobre esse homem ele edificasse a sua igreja? Não tem sentido Jesus edificar a igreja sobre Pedro se ele mesmo estava aqui. Então a igreja é fruto, é reflexo, é produto da obra de Cristo, da obra de ensino e da obra sacrificial de Cristo. Logo constata-se que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Jesus e não Pedro. Existem alguns que acreditam que a pedra é a afirmação de Pedro, quando diz que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Na realidade, não. A pedra é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, ele deixa isso muito claro. Ele diz que nós somos edificados sobre os ensinamentos dos apóstolos e profetas, sobre a rocha fundamental, a rocha que é Cristo. Então, de fato, a rocha, segundo as palavras de Paulo, é Cristo e não Pedro. Se a rocha fosse Pedro, eu confesso que a igreja teria falido, fracassado, antes mesmo da sua inauguração. Quando foi a inauguração da igreja? A inauguração da igreja acontece no dia de Pentecostes, que se deu 50 dias depois da Páscoa. Porém, Pedro, no dia da crucificação de Jesus, ou seja, na sexta-feira pela manhã, quando interrogado sobre a sua crença em Cristo, se ele estava com Cristo ou não, Pedro ele negou Jesus. E ele negou Jesus por 3 vezes. Então, se Jesus edifica a sua igreja sobre Pedro, a igreja teria falido antes mesmo da sua inauguração. Mas o que o próprio Pedro diz sobre esse assunto? Quando você lê a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e do versículo 6 ao versículo 7, o próprio Pedro deixa muito claro que a rocha é Cristo e não ele. Então, se até hoje você acreditou que a rocha sobre a qual a igreja está edificada é Pedro, mude a sua concepção, pois a Bíblia nos diz, o próprio Jesus disse, o apóstolo Paulo disse e o próprio Pedro disse que a rocha é Cristo e não Pedro.